A Polícia Civil e o Procon de São Paulo vão fazer uma ação conjunta para fiscalizar possíveis abusos no comércio no litoral norte do estado de São Paulo. Os detalhes com João Vitor Rocha. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou nesta quarta-feira que um grande estoque de água chegou ao litoral norte paulista e não há risco de desabastecimento. A Sabesp também informou que o abastecimento de água foi restabelecido em todos os municípios atendidos pela companhia na região. Ao fazer o anúncio, o governador criticou os preços abusivos cobrados pelos comerciantes em um momento de comoção. A tragédia no litoral norte de São Paulo durante o carnaval trouxe à tona a discussão sobre a cobrança abusiva de alguns comerciantes em relação a produtos. Pessoas que estão no local relatam aumento de preço em alimentos, remédios e também combustíveis. O caso que ganhou mais repercussão nas redes sociais foi a cobrança de 1 litro de água por mais de R$90. A cobrança de preços abusivos causou revolta nas redes sociais e chamou a atenção de órgãos do direito do consumidor. A advogada Carolina Vicentini, do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, explicou que a população deve registrar e denunciar os estabelecimentos. Então, se ela detectar, se ela identificar que aquilo pode se tratar de uma prática abusiva, a nossa recomendação é de que ela, no momento da situação, tente registrar aquilo, seja por vídeo, seja por foto, ou se ela resolver adquirir o produto, exigir a nota fiscal, para que ela possa enviar, né, ao Procon, seja o Procon de São Paulo ou o Procon da cidade, no caso em São Sebastião, para que possa haver uma investigação acerca disso. A advogada e diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, Renata Balém, explicou que no Brasil não há legislação para penalizar o aumento de preços abusivos. A única sanção do Estado é através de uma multa aplicada por um órgão de defesa do consumidor, aumento abusivo. O que a população pode fazer? A população ou ela paga ou ela não adquire, né? Mas os órgãos de defesa do consumidor, sim, eles estão amparados pela legislação porque aumento abusivo é ilegal. Então, se não há justificativa para esse aumento, sim, ele é considerado abusivo e aí sim os PROCONs podem autuar. O Procon de São Sebastião já está realizando fiscalizações diárias em comércios na região para evitar as cobranças abusivas. O Nelson Kobayashi é advogado, é importante esse serviço do Procon, é inacreditável, mas até nessas horas a ganância, o oportunismo, ou porque não até o mau caratismo aparecem, não é? Mas essas pessoas então podem até mesmo ser punidas? Sim, podem ser punidas, né? Esse aumento, né, inesperado e injustificado dos preços dos produtos diante de uma situação de tragédia, diante de uma situação caótica, isso não é exercício da economia, não é exercício comercial. Isso é exploração da tragédia. E isso é punido pelo Código de Defesa do Consumidor como prática abusiva. Isso faz com que os órgãos institucionais próprios de defesa do consumidor, como por exemplo o IDEC e o Procon, possam aplicar multas e multas pesadas nestas empresas, nesses comércios que exploram ilegalmente a tragédia alheia. Além de multas, se esse fato for reincidente, né, se isso vier a se repetir, há a possibilidade, inclusive, de apreensão dessas mercadorias e, em último caso, até do fechamento dessas empresas. Vamos nos lembrar que há, inclusive, uma corrente jurídica que atribui a esse fato o crime contra a economia popular, que é uma lei de 1951. Então, assim, a legislação dá amparo suficiente para que as pessoas denunciem ao Procon, ao IDEC, às comissões de defesa do consumidor da própria OAB, por exemplo, ou às instituições não governamentais, né, associações de defesa do consumidor, para que essas práticas não se repitam, né, e que a população ali impactada não esteja diante de uma exploração ilegal do comércio. Pois é, Diego Schöpp, teve um deputado federal, Nicolas Ferreira, salvo engano, que inclusive já protocolou um projeto de lei justamente para criminalizar esse tipo de prática, mas te surpreende esse tipo de hábito de alguns comerciantes de se aproveitarem de uma situação de escassez para tentar lucrar com a tragédia? Com certeza surpreende e é algo muito ultrajante, não é mesmo? Porque é evidente que na livre iniciativa existe o princípio da lei da oferta e da procura,
que faz com que, quando um produto é muito buscado, muito procurado, há muita gente querendo comprar, uma escassez, um limite de quando se tem daquele produto, o valor aumenta. Mas isso vale em situações normais, né? Em situações normais de mercado. Por exemplo, quando uma safra de algum produto agrícola quebra, tem um problema climático e o produto tem uma redução de quantidade no mercado, obviamente que o preço se eleva. Numa situação como essa que a gente viu no litoral norte, é uma situação extrema, situação de calamidade, de crise humanitária, e os comerciantes que estão fazendo isso sabem que eles têm um tempo curto para abusar desses preços e por isso o fazem. Eles sabem que qualquer valor que eles quiserem cobrar, a pessoa no desespero vai querer pagar, apesar de ser abusivo. É muito difícil também responsabilizar comerciantes que fazem isso, porque em muitas situações eles se negam, por exemplo, a dar a nota fiscal, que depois poderá ser usada como comprovante de que houve um abuso na comercialização do produto. Eu acho que a criação de uma lei, simplesmente, não resolve o problema. Muitos parlamentares no Brasil tendem a cada momento, fato que cria grande comoção pública, ir lá fazer grandes anúncios, vamos criar uma nova lei e aí está tudo resolvido. Não. Cria-se leis no Brasil de baseada e muitas vezes depois não há nem como aplicá-las. Então é muito mais importante essa conscientização em relação ao que o PROCON indica que é possível fazer quando as pessoas percebem que os comerciantes estão praticando preços abusivos em situações como essa.